Queria, nesse momento, agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, de vocês que nos assistem pela TV Assembleia. Para mim é uma satisfação e uma honra poder presidir uma sessão que eu considero tão importante como essa, porque é um tema que foi trazido a essa casa por iniciativa desse deputado, através de parcerias que foram estabelecidas. Parcerias essas com entidades que hoje são detentoras de respeito da sociedade. Nós estamos tratando aqui de vidas, de saúde pública, nós estamos tratando aqui de esperança, e é importante que a gente possa, como Casa Legislativa, reconhecer aquelas pessoas, aquelas entidades, aqueles parceiros que, mesmo num momento delicado, num momento político, onde o nosso país se encontra ainda mais dividido, e por ser um tema polêmico, mas nunca me faltou coragem nem disposição para lutar por aquilo que eu acredito. Então eu queria saudar cada um dos senhores e das senhoras que estão presentes aqui. Queria saudar a nossa mesa aqui, que está compondo os trabalhos, na pessoa do presidente da Associação Educativa Evangélica, o meu amigo dileto, Augusto César Rocha Ventura. Gostaria de saudar o presidente da Associação Goiana de Apoio Apoio e Pesquisa à Cannabis Medicinal, a Agape, Yuri Benhu, da Rocha TJ. E dá um destaque especial à Agape também, por ser a entidade que me ajudou a pautar esse projeto. Inclusive, foi a entidade que ajudou a pautar o primeiro projeto de lei que estabelece política pública com cannabis no país, que foi através do vereador Lucas Quitão, aqui em Goiânia, que depois esse modelo foi para São Paulo. Foi a primeira lei estadual do país, e nós também tivemos a oportunidade de empreender e de ser o segundo estado no país, e hoje, graças a Deus, eu acredito que são apenas 2 estados que não têm matérias com essa mesma pertinência, tramitando nas suas casas de lei. E nós já estamos trabalhando junto à UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores Estaduais, é uma entidade que compõe os deputados estaduais, o qual já tive a oportunidade de ser vice-presidente, membro também do Conselho Fiscal, e uma entidade que tem como alvo também a sintonia de pautas, principalmente pautas que têm tanta aderência com a sociedade como uma pauta como essa. Eu queria saudar o pró-reitor da Universidade Evangélica de Goiás, o professor Sandro Dutra e Silva, um amigo de Pilar de Goiás, um pesquisador, uma pessoa que é uma referência hoje também. A Univangélica, e eu quero dar um destaque também a essa entidade, uma entidade que eu, ainda enquanto vice-governador, tive a oportunidade de conhecer o trabalho, conhecer as pesquisas e ver como desempenha muito bem esse papel. Eu costumo ressaltar, em momentos como esse, que nós não costumamos nos apegar aos detalhes do dia a dia. Pequenos detalhes como, por exemplo, a cadeira que você está sentado, a mesa que a gente está aqui, esse microfone, a voz que está saindo nessa caixa de som, a imagem que as pessoas estão assistindo nesse momento pela TV Assembleia, através dos nossos canais. Tudo isso não foi um passe de mágica, isso foi pesquisa. Pessoas tiveram a oportunidade de ter ideias, de pesquisar sobre isso, para que a gente hoje possa desfrutar de diversos tipos de conforto e de facilidades que promovem uma qualidade de vida melhor. Para a gente ter uma ideia, o que dobrou a expectativa de vida humana foi algo simples como o sistema sanitário, como esgoto e água encanada. Isso dobrou a expectativa do ser humano no mundo, na Terra. Então, iniciativas como essa da Univangélica, em promover pesquisas voltadas para o desenvolvimento humano, para a melhor qualidade de vida e de tratamento,
a gente precisa também reconhecer. E eu tenho a alegria de ter recebido já a medalha de mérito científico dessa entidade e de ser um parceiro dessa entidade, ainda enquanto vice-governador, e agora também saber que não só eu, a Univangélica tem sido visitada por inúmeros colegas, pares dessa casa, que querem apoiar a pesquisa, querem aportar emendas, e eu fico muito feliz, porque nós precisamos. Os próximos passos que a nossa sociedade precisa dar, elas precisam ser baseadas em pesquisa, em estudo, e, obviamente, também buscando atender o sentimento social. E, para isso, a gente precisa de pessoas que sabem fazer, sabem realizar. Eu queria saudar o professor titular de Química Medicinal e pesquisador do Instituto de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas da University of Mississippi, Mr. Robert John Dorkeson. It's nice to have you here. Thank you so much for being here. Eu gostaria de saudar também o professor de inglês da Universidade Evangélica de Goiás, Pedro Carvalho. E, nesse momento, eu gostaria de conceder a palavra ao presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto César Rocha Ventura. Por favor. Muito boa tarde a todos. Quero saudar a mesa, na pessoa do presidente em exercício, deputado estadual Lincoln TJ, também o doutor Yuri Benhur da Rocha TJ, doutor Sandro Dutra e Silva e o doutor Robert, e além do professor Pedro Carvalho, que está traduzindo esta solenidade, e saúdo também todos os pesquisadores, cientistas que aqui são homenageados nessa tarde. Para nós, da Associação Educativa Evangélica, é uma honra muito grande, deputado, receber essa homenagem e participar desse evento na Semana Nacional de Ciência, de Pesquisas, e nós, como instituição de ensino, temos procurado, no exercício do nosso mistério, apoiar a pesquisa com todas as nossas forças, porque acreditamos que o conhecimento que já existe, nós fazemos isso e divulgamos o conhecimento através da graduação, mas a aquisição de novos conhecimentos precisam ser adquiridos por meio daquilo que se faz através da pesquisa. E na nossa instituição nós temos desenvolvido vários programas para que novos conhecimentos sejam conhecidos, desenvolvidos e, sobretudo, é uma premissa que nossa instituição tem, que esses conhecimentos novos sejam aplicados de forma prática à vida social, ou seja, que a sociedade se beneficie. Portanto, eu quero parabenizar a iniciativa do deputado por essa solenidade, quero parabenizar a cada cientista, pesquisador aqui presente, em nome da nossa Associação Educativa Evangélica e a sua universidade, Universidade Evangélica de Goiás. Muito obrigado. Eu que agradeço, chanceler, pela oportunidade de poder recebê-los aqui. Eu tive a mesma oportunidade, eu tive também de receber essa homenagem tão importante lá da Univangélica e tive a oportunidade de conhecer, fruto do que eu pude perceber ali e, obviamente, da temática que ela está avançando muito no mundo. Eu tive a oportunidade de criar aqui na Assembleia e também presidir, nesse momento, a Comissão de Energias Renováveis. Foi a primeira visita que eu fiz na época na Univangélica, foi quando a universidade estava lançando, eu falo a gente, eu já até me incluo, quando estava lançando aquele parque de energia solar, e com o intuito da pesquisa. Então, os senhores enriquecem muito com a presença e com o apoio dos senhores. Nós temos muitas pesquisas ainda para avançar. Eu, enquanto deputado, enquanto vice-governador, eu tenho tido a oportunidade de deixar um legado de avanço. Regiões e áreas que a gente não conseguia avançar antes. Aqui no Estado, nós tivemos a oportunidade de unificar procedimentos. Não existia, por exemplo, senhoras e senhores, pasmem, um Estado que possui uma população carcerária de 21 mil homens e mulheres encarcerados. E não existia uma política pública naquele momento, quando eu assumi como vice-governador, uma política pública de ressocialização. Nós tivemos a oportunidade de pegar os melhores modelos no país
e colocar e implantar uma política pública que está avançando. Hoje nós temos uma média de 5 a 7 mil homens e mulheres já que trabalham. Durante a pandemia produziram jalecos, durante a pandemia produziram máscaras e sem custo ao Estado. Produziram carteiras de materiais para a Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente consegue perceber que iniciativas que saem do parlamento, iniciativas que saem da classe política, quando sintonizada com o sentimento da sociedade, ela consegue gerar mudança. Então, eu que fico muito feliz pelas palavras e por saber que a gente ainda tem muito para avançar. Isso nos empolga, meus queridos professores. E eu queria aproveitar nesse momento, falando de professores, convidar meu professor, meu amigo, conterrâneo, dali da região do Vale do São Patrício, da região do Vale do Rio Crixás também. Eu quero convidar o professor Sandro Dutra e Silva para usar a palavra nesse momento. Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos a essa seleta mesa, na pessoa do meu querido amigo, deputado Lincoln TJ, e também que tem sido uma figura inovadora e protagonista na pesquisa do Estado de Goiás. Eu queria saudar também a meu querido amigo, irmão, Dr. Augusto César da Rocha Ventura, presidente da Associação Educativa Evangélica e chanceler da Universidade Evangélica de Goiás. Ao meu querido amigo Yuri, que está conosco lá nas pesquisas da União Evangélica, nosso acadêmico do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Farmacologia e Terapêutica, presidente da Associação Goiana de Apoio à Pesquisa Cannabis Medicinal, a nossa querida Ágape, parceira também na União Evangélica. Ao meu querido amigo professor Dr. Robert Dorkinson, da Universidade do Mississippi. Dr. Robert tem sido uma das figuras mais proeminentes nos Estados Unidos em pesquisas com o canabidiol terapêutico, e essa universidade é uma universidade de referência, como ele vai apresentar hoje à tarde, nessa produção de fármacos e com o apoio do governo americano e também da FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. A minha saudação ao professor Pedro Carvalho, do nosso Centro de Línguas, e também eu queria saudar a diretora legislativa da Câmara Municipal de Goiânia, a nossa querida Gabriela TJ, e saudar a todos vocês, todos os homenageados. Essa semana, como nosso presidente disse, o Ministério de Ciência e Tecnologia celebrou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É uma semana muito movimentada nas universidades. E eu queria parabenizar o nosso deputado por trazer para essa Casa de Leis esse momento de celebração durante essa semana em que a ciência, a tecnologia, aquilo que é produzido na academia, em parceria com o setor produtivo, em parceria com o governo, torna-se algo de destaque e a ser homenageado como um ponto fundamental para o desenvolvimento do Estado de Goiás. Muito tem se dito nos últimos anos, nosso querido deputado, que o desenvolvimento se faz quando a universidade, o governo, nas suas diferentes instâncias, e o setor produtivo se associam buscando melhorias e responder demandas que são efetivamente fundamentais para uma sociedade. Essa tem sido a pauta da nossa universidade, deputado, e nós tivemos a honra de recebê-lo ainda como vice-governador, inaugurando ali por um programa que o senhor coordenava, que era o Goiás de Resultados. Esse programa ele movimentou recursos para que as universidades desenvolvessem projetos de pesquisa que efetivamente respondessem às demandas para o desenvolvimento de Goiás, sobretudo para as áreas de vulnerabilidade econômica, né? E o projeto do Laboratório de Eficiência Energética, da nossa usina fotovoltaica, recebeu um aporte significativo e importante do governo de Goiás, naquele momento em que o senhor acreditou na universidade para nos apoiar nesse projeto. E desde aquele momento, eu me lembro, nobre deputado, de uma visita que fizemos ao seu gabinete, quando o senhor, de forma muito encorajadora, nos disse: olha, eu preciso que vocês também conheçam o trabalho da Ágape. Eu preciso que vocês
nós estamos trabalhando com iniciativas que buscam tratar de questões relacionadas à produção de medicamentos contra a cannabis terapêutica. Naquele momento, a União Evangélica aceitou esse desafio. E hoje nós estamos aqui celebrando, né, homenageando a todos esses pesquisadores que têm agido de forma inovadora, pioneira, protagonista, em fazer de Goiás um estado que efetivamente apoia a ciência, a tecnologia, para a resolução de problemas sociais fundamentais. E a terapia com a cannabis terapêutica, projetos com a cannabis terapêutica são fundamentais para isso. E como pesquisador, como pró-reitor da União Evangélica, eu só tenho que elogiar e dizer que o senhor é uma das pessoas que eu mais admiro no estado de Goiás pela ação protagonista e visionária em relação à ciência e à tecnologia. E aqui a nossa gratidão e a minha saudação a todos vocês. Eu agradeço as palavras, professor, muito mais generosas do que eu mereço. E eu queria convidar nesse momento, e ao convidá-lo, eu queria dar um destaque muito especial. Eu acredito muito que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. E eu tive uma alegria muito grande, há alguns anos, de conhecer a minha esposa, Gabriela TJ, a quem eu quero aproveitar e cumprimentá-la. E uma das coisas que me marcou muito no trabalho da Ágape foi que, quando eu conheci a minha esposa, ela relatava do histórico que ela tinha e que ela sofria de enxaquecas que levavam para o hospital, ela tomava 2 doses de morfina, 3 doses de morfina e, às vezes, não conseguia vencer a dor. E, naquele momento, ela se inscreveu na Ágape, começou o tratamento e eu, hoje, sendo bem sincero a vocês, eu não me recordo quando foi o último ataque de enxaqueca que ela teve, que precisou levá-la para o hospital. E no momento de pandemia isso foi difícil, né? Até que ela conseguiu, de fato, achar o tratamento correto. Então eu queria aqui, primeiramente, agradecer a Ágape, agradecer não só pela minha esposa, mas pelos inúmeros pacientes que eu conheço, e muitos deles eu encaminhei. Muitos batem aqui na nossa porta, vêm na Assembleia, batem na porta dos deputados, e os deputados pedem o contato, e a gente acaba encaminhando, e vocês fazem um atendimento de qualidade. Então, eu quero, parabenizando a Ágape e convidando o seu presidente, Yuri TJ, para usar a palavra, eu queria aproveitar e saudar cada um dos pesquisadores, pesquisadoras, parceiros, da família que está aqui, porque nós sabemos que há um preço a ser pago para o sucesso e para poder atingir os alvos que a gente muitas vezes procura atingir. E esse preço não é pago só por quem pesquisa, é pago pela família, é pago pelas pessoas que estão mais próximas de nós. Então, eu fiz questão também hoje de homenagear, além dos pesquisadores, além das entidades, aquelas pessoas que também pagaram um preço muito alto. E, no momento certo, a gente vai falar um pouquinho dessas pessoas. Então, eu queria, nesse momento, conceder a palavra ao presidente da Associação Goiana de Apoio e Pesquisa à Cannabis Medicinal, Yuri Benhur, da Rocha TJ. Bom, boa tarde a todos. É uma grande honra poder estar aqui, né? E nisso eu queria, de fato, agradecer essa casa aqui em nome do deputado Lincoln TJ, ao presidente Bruno Peixoto, e aqui estendo um agradecimento a todos os deputados que nos apoiaram no progresso dessa pauta, e também estendo aqui o meu cumprimento a todos os agentes públicos, né, do Estado de Goiás que decidiram caminhar conosco. E aqui não poderia deixar de cumprimentar, né, a União Evangélica, aqui na presença de todos os professores, pesquisadores, doutor Augusto, professor Sandro, meus amigos, meu orientador, né, professor Lucas, que está aqui também, professor Rodrigo. É um prazer enorme poder estar aqui. Eu venho de uma família que, no começo, não tinha muito, né? A história da minha família, talvez muitos aqui conheçam, foi uma história de muito trabalho, uma história de um começo simples, mas uma coisa que não tem como. Qualquer um dos filhos do seu Sebastião TJ, da dona Betinha, sabem, né,
que é a importância do estudo. A importância de... Eu lembro, assim, crescendo, que meu pai, eu pedia muitas coisas, muitos nãos eu tinha, mas quando eu pedia para estudar, não, pai, eu quero fazer um curso, né? Claro, não importa onde for, pode fazer, escreve que eu vou deixar você fazer esse curso. E sempre me tocou muito fundo no coração. Meus amigos aqui de ensino médio sabem que nem sempre tivemos as melhores notas, né, no ensino médio. E, apesar disso, isso não tirou de mim a paixão pela pesquisa. Eu acho que qualquer pessoa que é apaixonada por história vai acabar se apaixonando por pesquisa científica, porque, vendo a história, né, e isso eu posso destacar que eu era um dos melhores alunos de história das escolas, e vocês não desmentem, não, a importância da pesquisa e da ciência para a nossa vida, para a humanidade. É uma coisa que essa pandemia, esses tempos tão conturbados, me fazem ficar até assim assustados, porque se a gente está aqui hoje, nessa tribuna, se as pessoas não estão assistindo, se eu estou vivo hoje, foi graças à ciência. Se o meu irmão conseguiu vencer meningite 3 vezes, né, Lincoln? Foi graças à ciência. Se a gente consegue todo dia dar um passo importante e vencer uma condição, uma patologia que acometa uma pessoa, é hoje graças à ciência. E, é claro, a pesquisa e os seus pesquisadores. Então, eu queria apenas agradecer mesmo essa oportunidade. Quando nós fundamos a Ágape, há mais ou menos 7 anos atrás, a gente amadureceu muito de lá para cá, mas a gente tinha essa visão de que, para avançar, não importava só falar as verdades que já estavam sendo conhecidas. Ah, a proibição da cannabis é ruim. Sim, a maior parte das pessoas que se dão o trabalho de ler sabem que essa proibição não gerou resultados positivos. Ah, a cannabis tem um potencial de pesquisa e de ciência. Sim, mas cadê a gente poder amadurecer essa conversa no nível institucional? E isso é uma coisa que me assombrava, porque eu percebi os protestos, que são importantíssimos, de todos os segmentos da sociedade que se sentem vulneráveis e que precisam dessa ajuda, mas, em paralelo com o protesto, nós temos que gerar meios e pontes e caminhos para que isso avance, seja acolhendo os pacientes, seja trazendo as universidades e os pesquisadores, seja entrando em contato com as empresas, com o poder público. E isso a Ágape fez muito bem. E aqui eu não poderia deixar de estender, né, o meu cumprimento aqui aos meus irmãos de luta, nas entidades que hoje estão do nosso lado também, recepcionando pacientes, educando e fornecendo um pouco de esperança. Agradecer aqui o pessoal da Sou Cannabis, o pessoal da Curando Ivo, aqui na figura do Felipe e do Derek. Só a gente sabe o BO, né? Esse BOzão e, ao mesmo tempo, esse prazer enorme de receber uma família que, às vezes, chega perdida, desacreditada, às vezes nem olha no seu olho, porque pensa que você está querendo vender um produto. E a gente fala, não, pega de graça. Faz o seguinte, pega de graça e testa. Se for bom, e se você puder pagar, né, ajudar a gente na associação, ótimo. E a gente restaura a esperança daquela família. Seja de uma criança com neuropatologia, uma criança com autismo, outras condições sindrômicas, seja mulheres com fibromialgia e enxaqueca crônica. E aqui eu destaco, né, eu não poderia deixar de agradecer, usando a minha palavra, a minha esposa, que é paciente da Ágape, que foi uma das razões também que eu tinha que abraçar essa causa. Era um chamado, o motivo que Deus me pôs nesse mundo foi para trabalhar em cima disso. E ela também, que lidava com enxaqueca crônica, nós estamos há 13 anos juntos, a gente ia pelo menos 2 vezes por ano para ela tomar soro na veia com enxaqueca. E, desde que começou a fazer a terapia, isso passou. Tem um casinho ali, o dor de cabeça, mais trabalho, mais estresse, mais calor, né, de Goiânia, mas não é aquela situação de ter que ir para o hospital. E isso se estende aos demais pacientes que têm esse sucesso com a nossa atuação. Então, eu fico muito honrado. Não vou estender demais a minha palavra, até porque aqui a gente tem todo um ato a prosseguir, mas eu queria agradecer também a todos os membros da Ágape, aos diretores, aos colaboradores, não vou citar nomes para não cometer injustiça e acabar esquecendo alguém. Obrigado por sonharem comigo, por não deixar a peteca cair, por, nas horas mais difíceis e duras e perigosas, vocês estavam ali comigo. E hoje a gente mudou a realidade das pessoas, né? A gente mudou a realidade. Assim, direto, às vezes, eu encontro uma pessoa, cara, hoje eu consigo falar de cannabis com meu pai. Eu consigo falar, minha avó começou o tratamento, associou na entidade tal, nossa, que bom, está dando certo, está dando certo. Olha que maravilha. A gente falar disso de Goiás 7 anos atrás não era uma realidade. E a gente sabe que nós construímos isso, todos que estão aqui presentes sendo homenageados, né? Sejam nos seus diretos ou indiretos trabalhos. E aqui também estendo aos nossos ex-diretores que estão aqui presentes, né, que caminharam com a gente aí nesse começo, né, ao longo desses 7 anos. E contem com a Ágape para a gente continuar fazendo esse progresso,
dar um spoiler, né? A partir de hoje, nós tivemos a honra de assinar hoje a parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Nós estaremos capacitando a Secretaria de Saúde em toda a temática de cannabis medicinal. Então, nós vamos poder, mais do que, às vezes, lutar por um composto, ou por tratamento com a planta completa. Não, hoje, a própria Secretaria de Saúde e as demais entidades que nós estamos fazendo parcerias vão entender isso por conta própria. E a gente vai evitar gastos desnecessários, fomentar a ação de atividades que não chegam no fim beneficiando o nosso paciente, a nossa sociedade. Então, pessoal, desculpa o nervosismo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e eu finalizo a palavra realmente agradecendo aqui o deputado, a todos aqui dessa Casa Legislativa que estão aqui ajudando a gente no desempenho dessa atividade, a equipe do deputado Lincoln TJ, por brigar essa briga aí com a gente, que não é fácil, né? A gente estamos aí no interior, estamos com tantos nichos políticos importantes, mas vocês conseguem estar sempre ali nos ajudando, não deixando isso impactar de nenhuma forma, né, a figura do nosso deputado, e isso é muito importante. Então, pessoal, muito obrigado. Cunhadinha, um beijo, meu amor. Gente, muito obrigado, viu? Boa tarde. Concedo a palavra ao professor titular de Química Medicinal e pesquisador do Instituto de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas da University of Mississippi, Mr. Robert John Dorsken. Como é que é? Dorsken. Boa tarde. I greet the components of the board in the person of Lincoln Tejauta. Eu gostaria de cumprimentar os componentes na mesa, na pessoa do deputado Lincoln TJ, Proposer of this solemn session. que propôs essa sessão solene. I'm sorry I have some allergy right now. Eu queria me desculpar pela minha alergia. I'll talk about medicinal cannabis. Eu vou falar sobre a cannabis medicinal. Obrigado for Universidade Evangélica de Goiás. Queria agradecer à Universidade Evangélica de Goiás. Obrigado, President Dr. Augusto Ventura. O presidente, Dr. Augusto Ventura, muito obrigado. Rector Dr. Carlos Hassel. O reitor, Dr. Carlos Hassel. Dean of Research and Graduate Studies, Dr. Sandro Dutra. O professor Sandro Dutra, o pró-reitor de pesquisa. And the great Professor James Fadjamaroy. E o professor James Fadjamaroy, grande professor. I come from Mississippi in the United States. Eu venho do Mississippi, nos Estados Unidos. Mississippi and Goiás are very similar in some ways. O Mississippi e Goiás são similares em muitas maneiras. Each is one state among many. Os dois são um estado no meio de vários. Their people love and are proud of their state. As pessoas desses dois estados amam os seus estados e têm muito orgulho. Each faces great challenges, but has enormous potential. Os dois enfrentam grandes desafios, mas têm muito potencial. The plant Cannabis sativa, or marijuana, is widely considered the most prevalent illegal drug. Então, a planta cannabis sativa é considerada a droga ilegal mais prevalente. But now it is not always illegal. Mas hoje em dia não é sempre o caso que ela é ilegal. Many jurisdictions are allowing it. Muitas jurisdições estão permitindo o uso dessa planta. A brief history of cannabis in the United States. Uma breve história do uso da cannabis nos Estados Unidos. The plant has been used for medicinal purposes for thousands of years. Ela tem sido usada com propósitos medicinais por milhares de anos. 200 years ago, it was well accepted for medical use in USA. 200 anos atrás, ela já era aceita em uso médico nos Estados Unidos. Even in 1929,
a product was on the market called cannabis extract. Em 1929 tinha um produto no mercado chamado extrato de cannabis, But then it was made illegal as of 1937. mas em 1937 esse produto se tornou ilegal. The plant has been of interest for these years because of its many potential uses for human health. Então, por causa de todos os potenciais dessa planta para a saúde humana, tem muito interesse de pesquisa nessa área. So, for example, right now in the United States, there are drugs that are approved for loss of appetite in people with AIDS. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, tem algumas drogas, por exemplo, que foram aprovadas para tratar a perda de apetite em pessoas com AIDS. That's called dronabinol, which is actually a molecule the same as found in the cannabis plant. Então, é chamada de dronabinol, que é uma molécula também encontrada na planta, na cannabis. So I'll just tell you about two molecules, THC and CBD. Eu vou falar dessas duas moléculas, THC e CBD. That one is THC. And now CBD also is approved in the United States. CBD agora também é aprovado nos Estados Unidos. We call that cannabidiol. Nós chamamos de canabidiol. And so there's a product, Epidiolex, which is available for treatment of seizures. Então, para tratar epilepsia, ataques epiléticos, a gente tem essa droga chamada Epidiolex. So other potential values of the cannabinoids are for stimulating appetite, Então, outros fatores em que ela ajuda é para estimulação do apetite, limiting spasticity, enhancing motor control, para aumento de controle motor, and for limiting the inflammation after stroke or other injuries such as traumatic brain injury. Então, ela também pode limitar o nível de inflamação depois de um ataque, de um AVC ou de outros problemas cerebrais. As well as potential for pain treatment, for blocking pain. Então, ela também ajuda nessa percepção da dor, né, em tratamentos para dor. At the University of Mississippi, the major university of the state of Mississippi, the flagship university, Na Universidade do Mississippi, que é a maior universidade do estado do Mississippi, the United States federal government has supported research on marijuana for 55 years. por 55 anos, o governo dos Estados Unidos tem oferecido apoio a essa pesquisa. During that time, it was the only place allowed by the federal government for growing the cannabis plant. No começo, a Universidade do Mississippi era o único local onde a pesquisa era aprovada para. It's supported by the National Institute of Drug Abuse, or NIDA. Essa pesquisa é apoiada pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas From the National Institutes of Health. E o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. At the University of Mississippi, they're aware of how to grow the plant properly for research purposes. Na Universidade do Mississippi, os pesquisadores têm esse conhecimento de como conduzir, como plantar, como cultivar a cannabis. Different chemotypes of the cannabis plant, the same species, are grown for different reasons. Então, diferentes tipos de cannabis são plantados com diferentes propósitos. The fiber type, called hemp, is low in THC but high in CBD. Tem esse tipo fibroso que tem baixo THC e alto CBD. The drug type is high in THC, which causes the effect of feeling high in the patient. O segundo tipo, que é o tipo de droga, ele causa o efeito alucinógeno, ele é alto em THC e baixo em CBD. And then low in CBD. Just said that. The drug. And then an intermediate type has both THC and CBD. E tem um tipo intermediário que tem taxas de THC e CBD altas. So whenever more is needed for research purposes, the University of Mississippi will grow the plant for research materials.
Então, a Universidade do Mississippi tem as plantações lá desses tipos diferentes de cannabis para o desenvolvimento da pesquisa. Also, they have expertise in isolating and characterizing different molecules from the plant. Então, eles têm a experiência e a expertise de isolar e caracterizar os componentes específicos da cannabis. They follow good manufacturing practices in order to make the products reliable and available for research to any researcher in the United States. Então, eles seguem as melhores práticas para tornar os resultados dessa pesquisa disponíveis para qualquer pesquisador dos Estados Unidos. The University of Mississippi has been very active as well in discovering new molecules from the cannabis plant. A Universidade do Mississippi também tem sido muito ativa no sentido de descobrir novas moléculas na planta da cannabis. In discovering new molecules that are like those from the cannabis plant, but that are from other plants or are synthetic. E da mesma maneira, a gente tem estudado outras plantas que têm moléculas semelhantes às da cannabis, que podem ter benefícios também. And then we participate in, are able to do some preclinical trials and clinical trials through our medical center, including for cannabidiol. Então, tem alguns testes clínicos que têm sido produzidos no nosso centro médico da faculdade. The plant is a challenging one to grow because you don't know will it be male or female from the seeds, so you have to take great care. Então, a planta é difícil de cultivar, porque da semente a gente não consegue saber se vai vir uma planta macho ou fêmea. So the major drug-producing version of the plant is the female one, and we have to have the crop completely female. Então, a que é usada para produção da droga é a planta fêmea. We always have indoor crop growing year-round, and sometimes grow outdoors as well. Então, a gente tem o ano inteiro plantações que funcionam tanto dentro da universidade como do lado de fora. Okay, so now in the United States, it's still federally disallowed, illegal, to possess or to use cannabis. Então, federalmente, nos Estados Unidos, ainda não é permitido o uso e a posse da droga. However, many states have allowed both medical as well as recreational marijuana use. Mas muitos estados já têm autorizado o uso médico e recreacional da cannabis. Out of 50 states, currently 23 allow medical use only. 23 dos estados americanos permitem para uso medicinal. 15 allow both medical and recreational use. 15 desses estados permitem tanto uso medicinal quanto recreacional. And then some have only allowed the hemp version with very low THC. Em alguns estados só é permitida uma variedade com o THC bastante baixo. Yes. Now the next thing is when the allowance by state came about, it's very interesting that first in 1996, 6 states had what's known as ballot initiatives to have the common people voting yes, they want to have the possibility for cannabis use for medical purposes. Então, em 1996, começaram aí os plebiscitos para que fosse autorizado o uso medicinal da cannabis em 6 estados. At that time, the main interest was in being able to smoke the plant. Naquela época, o interesse principal era só a autorização para as pessoas fumarem. And that has some troubles in terms of drug delivery. And it was at a time when there was very low levels of THC in the plant. Então, nessa época, obviamente, tiveram vários problemas com tráfico e o tipo de planta que era usado na época tinha níveis baixos de THC. And there was little quality control or care. Não tinha muito controle de qualidade, obviamente.
Between the year 2000 and 2008, 8 more states allowed, through legislative initiatives, allowed the use of medical cannabis. Entre 2000 e 2008, mais 8 estados liberaram, através de iniciativas legislativas, o uso da cannabis. They typically made use of patient registries listing who would be allowed to have the access to the cannabis. Então, basicamente, liberando para pacientes que precisavam do uso dessa planta. And the states began to see this as a potential taxable item that could yield revenue for them. Aí os estados começaram a ver aí uma chance de aumentar os impostos e de arrecadar impostos através da venda da planta. Since 2009, more states have passed legislation regarding medical cannabis use. De 2009 para cá, vários estados têm passado leis no sentido de permitir o uso medicinal da cannabis. They've introduced increased regulation for growers, for distribution, and for the stores or dispensaries. E com isso surgiu uma organização da regulação, né, para quem pode cultivar, distribuir e armazenar a planta. And states are becoming more dependent on the taxes that they can get from the sale of cannabis. Então, como eles viram essa possibilidade de ganhar mais impostos sobre a venda da cannabis, eles estão ficando, de certa forma, dependentes do valor de impostos que vem dessa área. And more products are available, not just the cannabis plant, but extracts, oils, and the individual molecules. As moléculas, os óleos, extratos, tem uma gama de produtos que tem sido desenvolvida e disponibilizada no mercado. And many states have moved beyond saying this is for medical use only, but allowing it for recreational purposes as well. Em muitos estados a ideia é aprovar para uso medicinal, mas também tem sido permitido o uso recreacional. And now even in Mississippi we allow this, and so in my own small town we have a CBD store. Na minha cidadezinha lá do Mississippi, a gente tem uma lojinha de CBD. There was a federal law in 2018 called the Hemp Farm Bill. It's related to classifying the kinds of cannabis with low levels of THC as being hemp, which traditionally was used for making rope. Então teve essa lei que quis classificar esse tipo de planta que tem níveis baixos de THC. But that also can have significant amounts of CBD. Mas também pode ter níveis significativos de CBD. My own research group has done a lot of work on understanding how the molecules from the cannabis plant work. What is the connection between their structure and the activity to cause useful or harmful effects on the human? Então, o meu grupo de pesquisa tem olhado para os efeitos das moléculas e em que níveis elas são benéficas ou não para o corpo humano. We also have had funding from the National Institutes of Health for many years. Por muitos anos nós tivemos o apoio financeiro do Instituto Nacional de Saúde. And I'm thankful to my students and research group members for their contributions in projects such as to study about molecules that can block the functioning of the cannabinoid receptors. Eu queria agradecer pela ajuda dos meus parceiros de pesquisa. E uma das pesquisas que nós temos envolvido é sobre como as moléculas podem bloquear os receptores de canabinoides. We're doing detailed studies about how cannabidiol interacts with the receptors. A gente tem analisado como o cannabidiol interage com esses receptores. And we've had some collaborative projects, such as how CB2 agonists can enhance trauma recovery after kidney or brain injury. Então, temos analisado também como, depois de problemas com
no rim, por exemplo, um paciente que teve problemas com o rim, como ele pode usar o CBD para ter uma recuperação melhor. And a current collaboration with my colleague, Professor Godfrey, on how to help detect illegal cannabinoids. E eu tenho desenvolvido uma pesquisa com o meu parceiro, o Dr. Godfrey, sobre como detectar canabinoides sintéticos. At the University of Mississippi, the School of Pharmacy has many outstanding programs, and among other things, we've now been setting up a Center of Cannabis Research. Então, na Universidade do Mississippi, nós temos pesquisa avançada, né, no sentido na escola de farmácia, e nós temos inclusive um centro de pesquisa de cannabis. And we're planning a new online degree, a master's degree in dietary supplements and medical cannabis. Então a gente está pensando estamos organizando para lançar em 2024 um mestrado em suplementos nutricionais e cannabis medicinal. Which we're planning to take in students for starting in 2024. Que vai começar em 2024. We're grateful to the support of the U.S. Food and Drug Administration for a number of projects such as about dietary supplement purity. Queria agradecer o apoio que nós temos recebido do governo americano para desenvolver os nossos projetos. And we feature U.S. Department of Agriculture labs about natural products right in the School of Pharmacy building as well. Então, alguns dos laboratórios que a gente tem na universidade foram desenvolvidos com o apoio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. My university, I work in the graduate school as the associate dean, and we're very interested in collaborating with our colleagues here in Goiás, including at the university, you know the one. Nós estamos muito orgulhosos do que a gente tem desenvolvido e ansiosos pelo que a gente pode desenvolver juntos com a União Evangélica, por exemplo, ou outras instituições aqui em Goiás, no Brasil. So thanks very much for the opportunity to speak with you. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Como os senhores e as senhoras podem ver, a gente ainda está no começo, mas nós precisamos reconhecer aqui também o difícil começo que nós tivemos, enfrentamos e ainda vamos enfrentar. Mas eu fico feliz, ontem mesmo eu enviei para o Yuri uma reportagem que eu peguei na Folha, que diz o seguinte: pesquisa brasileira indica cannabis eficiente para deter mosquito da dengue. Só o primeiro parágrafo. Uma pesquisa inédita, feita em cannabis sativa, em Pernambuco, aponta que o extrato da planta se mostrou eficiente para impedir a evolução da larva se tornar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e outras arboviroses. O artigo com conclusões inéditas e promissoras foi publicado pela editora Atena e coordenado pela médica que fala aqui. Então, eu acredito que a gente tem muito ainda para acrescentar e para somar. E, nesse momento, eu queria convidar toda a mesa dos trabalhos, os que estão aqui comigo, para que a gente possa proceder ao momento de conceder essas homenagens. E, nesse momento, eu transfiro a palavra para o cerimonial. Boa tarde, senhoras e senhores. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Lincoln TJ, os homenageados. Convido Bruno Prudente de Macedo.
Convido Caio César Adorno Medeiros. Cláudio Calixto Carlos da Silva. Daniel Borges Campos Neto. Derek Carnielo Rezende. Doane Fernanda Mendonça de Moraes. Convido novamente Daniel Borges Campos Neto. Emily Araújo Silva. Felipe Cordeiro de Lima Camargo. Felipe Barçan Suzin. James Fagemiroi. João Paulo Martins Fagundes. José Guilherme Abrão Firmino. Lucas Danilo Dias. Lucas José Santos Mascarenhas. Lucas Mesquita Costa. Ludmila Abdala. Marcela de Melo Ramos Rodrigues. Mateus Miranda França. Mateus Dairel Rezende Jacarandá. Paula Bruno Valadão Rezende.
Paulo Assis Coça. Pedro Henrique Ferreira Vaz. Rafaela Nunes Pedroso TJ. Rodrigo Álvaro Brandão Lopes Martins. Ronaldo Freua Bufaisal Filho. Sara Ribeiro Issi. Silvana do Socorro Silva Ferreira. Todas as fotos da sessão estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa logo após o encerramento da sessão e também no aplicativo Deputados Aqui. Convido Simon Teixeira Costa. Tiago Belém Caldas. Convidamos todos os homenageados para, no final da sessão, fazermos uma foto com o autor da propositura, deputado Lincoln TJ. Convido Robert John Dorksen. Convido Yuri Benhur da Rocha TJ. Convidamos todos os homenageados para, no final da sessão, fazermos uma foto com o autor da propositura, deputado Lincoln TJ. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Lincoln TJ, no exercício da presidência. Senhoras e senhores, eu, em nome do presidente dessa casa, o deputado Bruno Peixoto, a quem eu agradeço pelo espaço, juntamente com todos os servidores que estão aqui e que permitiram que essa sessão solene acontecesse, todos aqueles que se deslocaram das suas residências, vieram para cá acompanhados dos professores, dos participantes, das entidades, da Ágape, da Sou Cannabis, da Curando Ivo. Todas têm feito um trabalho, uma contribuição absurda, e eu quero, com a frente parlamentar, poder avançar mais nesse trabalho. Então eu quero que me colocar, eu tenho feito e tenho buscado fazer um trabalho para fortalecer a cannabis medicinal dentro do Estado, porque eu acredito que nós temos condições de ajudar a vida das pessoas, e de ajudar muito, como, né, Felipe? A gente sabe muito bem como pode ajudar. Então eu encerro nesse momento a presente sessão,
Agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que aqui vieram a brilhantar essa solenidade, convoco outra solene para hoje, às 19 horas. Está encerrada a presente sessão e convido todos os homenageados a tirarem uma foto aqui comigo. Muito obrigado.